superior, né? Mas também tem acesso a ensino técnico, a ensino tecnológico, e aí isso vai se tornando importante e vem ganhando muita visibilidade, apesar das ameaças que vêm sendo sofridas, e esse ano a gente sente um pouco dessa injustiça, e quando a gente promove esse aulão, também é pensando na possibilidade de uma justiça social a ser feita a partir do sentido que o Enem nos oferece. Então, a possibilidade é a ferramenta que a gente tem para acesso ao ensino superior, então vamos usá-la, e aí a gente vai oferecer, não só eu, mas como os demais professores do educandário, né, que estão se preparando para poder, em algum momento, estar oferecendo a vocês informações com aquela qualidade que a gente já conhece e respeita muito os nossos colegas. Então, na aula de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre os vírus e a relação com o sistema imune. Então, quando a gente está falando de pandemia, né, nesse período, mas não vou me ater à questão da pandemia, tá? Até porque a gente tem outros vírus circulantes no Brasil e que também tem uma relação com a prova do Enem muito forte. Então, a gente vai aproveitar esses ensinamentos da pandemia também para aprender como isso é cobrado lá na prova para o qual a gente está preparando. O sistema imune, a gente vai falar também um pouco dele, como é que funciona, como é a organização, e a gente vai falar das vacinas, das possibilidades de tratamento que estão sendo oferecidas, e por último a gente vai trazer algumas questões para analisar a estrutura ao qual o item no Enem ele é construído, e como é que esse conhecimento que a gente vai falando aqui agora pode ser aplicado nessas questões, certo? Então, vamos trabalhando. Então, a gente vai falar sobre doenças virais e o sistema imune. Então, à medida que vocês forem tendo alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou pedir ao Augusto que possa gerenciar no chat, ou se alguma pessoa quiser abrir seu microfone e perguntar, também fiquem à vontade, tá? Estamos aqui para esse momento de debate, para construir, né? Augusto e eu resolvemos gravar esta aula e depois também vamos disponibilizá-lo para aquelas pessoas que não tiveram acesso na noite de hoje. Então, quem são esses vírus, né, que tanto nos ensinou e que nos empurrou a um processo reflexivo, que alguns falam de novo normal, ou um outro normal, e para mim, se as pessoas não mudam, então não tem, está tudo anormal ainda, né? Então, esses vírus, de uma maneira geral, eles apresentam características, né, bem simples na sua organização. Essa organização, essas características que as definem, são organismos acelulares, ou seja, eles não possuem célula. Eles são organismos, né, que por não ter célula, eles também não vão ter toda a estrutura que uma célula vai apresentar para que eles possam realizar seus metabolismos, suas reações químicas que promovem a sua sobrevivência. Então, dentro desse contexto, um organismo que não tem célula, ele também não vai apresentar um metabolismo próprio. E por este motivo, os vírus eles são parasitas do interior de células. E aí, por isso, esse nomezinho, intracelulares. Então, o que é um parasita? Um parasita é uma relação ecológica em que um organismo se beneficia do outro a fim de obter vantagens. Porém, aquele que hospeda esse parasita, né, seja externo ou interno, esse parasita ele vai poder adoecer ou causar morte desse organismo que o hospeda. Então, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, que não têm seu metabolismo, mas que através do seu material genético, que pode ser o DNA ou o RNA,
eles podem, então, fazer toda uma mobilização no interior da célula que ele está infectando e, então, fazer com que essa célula, com toda a sua maquinaria, possa trabalhar para ele. E aí ele vai, né, se permitir a reprodução. Então, uma característica que eu quero bem deixar marcada com relação a esse material genético dele, porque ele tem um ou outro dentro de um contexto geral, tá? Existe um grupo bem pequeno de vírus que apresentam os dois, eles não têm relação com a saúde humana. Na saúde humana, ou o vírus vai ter DNA, ou o vírus vai ter RNA. Só para exemplificar isso, um vírus que a gente conhece, um vírus que tem DNA, por exemplo, o da herpes, que causa aquelas feridas na boca. Enquanto que um vírus que tem RNA, o mais famoso deles, né, é o HIV, né, os vírus gripais, né, e o próprio coronavírus, na atualidade, são vírus de RNA. E qual a relação desse material genético para a capacidade desse vírus infectar as pessoas, né, e de ser um problema, né, para a saúde? O vírus de DNA, a molécula de DNA, ele é formado por duas fitas que ficam ligadas uma à outra, compostas por elementos químicos, chamados adenina, timina, guanina, citosina, e ao formar essas duas fitas, fazem com que esse vírus de DNA ele seja mais estável na natureza, ou seja, sofre menos alterações genéticas e, por isso, eles vão apresentar poucas variações. Enquanto que um vírus de RNA, ele tem uma característica de uma única fita, formada por elementos químicos semelhantes, porém, no lugar da timina, nós vamos ter uracila, adenina, uracila, citosina e guanina, e ele é formado por uma única fita. E por esse motivo, as alterações desse material genético, eles ocorrem com muito mais frequência. Essa é uma razão pelo qual a gente vê uma dificuldade em combater vírus com esta natureza, né? Se a gente falar do vírus da gripe, ou influenza, todos os anos a gente tem que fazer adaptações na vacina para poder atualizar o nosso calendário vacinal, por conta justamente que esse vírus sofreu uma mutação. Considerando o SARS-CoV-2, que é o nome do vírus que está nos distanciando nesse momento, ele também é um vírus e apesar de ser tão novo, ele já apresenta subvariações, né, justamente pelo fato de ele ser um vírus de RNA, sofrer mutações com mais facilidade. Então, eu queria deixar bem demarcado essas características do vírus, porque as questões, às vezes, ele apresenta lá para a gente. A Edilane está apresentando alguma coisa. Edilane Neves, por favor, se vai precisar interromper sua apresentação. Vai acontecer algumas situações dessa natureza, isso é normal, é um contato inicial que nós estamos tendo com esse tipo de plataforma, né? Então, sempre uma coisa eventual que vai nos acontecer. Todo mundo conseguiu compreender aí sobre essa característica desse vírus, né? Que é uma coisa que vai marcar os vírus num contexto geral. Quando você pegar uma questão do Enem, e aí vou trabalhar de forma bem direta com vocês. Quando você pegar uma questão do Enem, o Enem vai trazer um texto para você.
Vai dizer, olha, a pesquisa que foi feita lá pela Fiocruz, foi uma pesquisa feita pela USP, descobriu um vírus tal, não sei aonde, descobriu que existe um vírus na galinha aqui de Euclides da Cunha, do quintal do Jefferson. Aí descobriram nessa pesquisa isso. Aí vai dizer um monte de coisas sobre o vírus e no final das coisas ele vai lhe dar um comando para essa questão. E vai dizer bem assim no comando da questão: qual característica desse vírus? E nas alternativas ele vai apresentar uma dessas opções. Ele é um organismo acelulado. O vírus da galinha que mora lá no quintal do Jeff, ele tem como característica básica que ele é acelulado. Ou se não, que ele não possui metabolismo próprio. Ou que ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, vai apresentar justamente essa informação que eu acabei de passar para vocês. Então, fiquem ligados, porque é nesse contexto que, às vezes, o Enem, vocês têm preguiça de ler aquele texto todo, mas a resposta, às vezes, é importante prestar atenção qual é o comando, o que ele pede para você naquela questão. Certo? O que ele está pedindo? Ele está pedindo para você sobre característica de vírus, então você vai lá e identifica qual é a característica do vírus. Certo? Então vamos. Eu vou voltar aqui a compartilhar essa tela. Bem, como é que esse vírus ele está estruturado? Olha, o vírus ele vai ter essa parte em vermelho aqui é a parte do material genético deste vírus. Vamos falar do vírus da gripe. Digamos que, então, o vírus da gripe é um vírus de RNA. Então, isso aqui é o RNA. Tá? Então, essa estrutura em verde, que está em volta desse material genético, nós chamamos de capsídeo, que é uma estrutura de proteínas, formada por proteínas. Alguns vírus só vão apresentar material genético mais esse capsídeo. Tá? Esses vírus normalmente infectam bactérias, infectam fungos, alguns deles infectam plantas, mas quando a gente fala do contexto animal, tá? Os animais, em especial os mamíferos, que apresentam um sistema de defesa mais elaborado, na superfície da membrana das células, elas apresentam proteínas ligadas a carboidratos, que a gente chama de glicoproteínas. Essas glicoproteínas, elas formam uma coisa na célula dos animais chamada de glicocálix. Qual é a função dessa estrutura que fica externa à célula? É reconhecer outra célula, é reconhecer um organismo que está querendo invadir a sua célula. Então, ao reconhecer isso, uma série de sinais químicos, tá? Substâncias químicas são liberadas para avisar o nosso sistema de defesa que algum organismo ou alguma substância não reconhecida está tentando invadir o nosso corpo. Então, a gente consegue mobilizar as células de defesa. Bem, nesse vírus aqui, essa estrutura aqui, que tem como se fosse uma série de setinhas, um círculo cinza, a gente chama de envelope, tá? Que é o que batizou o nome lá do coronavírus, foi justamente esse envelope que lembrava uma coroa, né? E aí, por isso, o nome coronavírus. A gente já deve ter visto isso em algum momento aí nos meios de comunicação. Então, para cada organismo, principalmente aqueles que causam dano à saúde humana, essa estrutura aqui, ela sofre alterações justamente nessas setinhas amarelas aqui, que são glicoproteínas. E além de identificar quem é o vírus, a entrar na nossa célula. Por quê? Porque essa estrutura de envelope,
ela tem sua origem justamente em células animais. Em células que, de alguma forma, nós emprestamos, e a gente vai entender quando a gente verificar como é que os vírus se reproduzem, como é que eles roubam um pedaço da nossa membrana justamente para facilitar a infecção de uma outra célula. Certo? Então, essa estrutura de envelope, ela acaba dando a identificação do vírus, mas também é a partir dela que ela consegue driblar as nossas defesas e adentrar a nossa célula. Ok? Bem, quando a célula, quando o vírus ele chega à nossa célula, ele, então, vai criar, cada vírus tem uma estratégia para se multiplicar e se reproduzir utilizando a nossa maquinaria genética, a nossa célula, certo? Então, tem dois caminhos, a depender do tipo de vírus, que ele pode seguir. Esse primeiro aqui, que vai estar do lado esquerdo de vocês, chamado de ciclo lítico. Apesar de estar em inglês aí, em homenagem ao Jefferson, olha, Jefferson, para você aí, em homenagem ao Jefferson, Lytic Cycle, não sei se é assim que pronuncia, o Jefferson pode ajudar na aula de inglês depois de vocês. Ciclo lítico. Olha o que está acontecendo com o pobre coitado aqui da célula, né? O vírus chegou, injetou seu material genético, esse material genético utilizou a maquinaria da célula e produziu novos vírus. Chegou um momento que tinha tantos vírus dentro dessa célula que a célula não suportou, se rompeu e morre, liberando esses novos vírus para infectar outras células. Então, lítico significa lise de rompimento, de quebrar as estruturas. Então, ele injeta o material genético dentro da célula, se multiplica, e aí, então, ao multiplicar em exagero, estoura essa célula e acaba matando ela. Tá? Mas, os vírus mais sabidos, que gostam de se espalhar pela humanidade, eles não optam para rapidamente chegar dentro do seu corpo e sair, né, rompendo as células, causando de imediato um quadro clínico de manifestação de sintomas e logo em seguida a sua morte. Eu não quero isso. Um vírus que se espalha bem, ele faz com calma esse movimento. Ele começa primeiro infectando, fica lá um tempo dentro das células, né? E aí, depois que ele ficou um tempo lá dentro das células, ele então começa a realizar essa maquinaria de síntese de novos vírus. É o que a gente pode observar no canto direito da tela de vocês. Observe que o vírus, ele chega na célula, coloca o material genético dele dentro dessa célula. O material genético, ele é incorporado ao material genético da célula hospedeira, e a célula, então, vai se multiplicando, e esse material genético vai passando para outras células. Quando, posteriormente, a célula, então, um determinado gatilho, faz com que o material genético do vírus, que está lá junto com o nosso DNA, passe, então, a produzir os vírus. E, ao fazer isso, vai encaminhar o que acontece aí do lado esquerdo, no ciclo lítico. Essa incorporação do material genético do vírus a um material genético da célula do hospedeiro, nós chamamos de ciclo lisogênico. Um bom exemplo de vírus da saúde humana que faz esse ciclo lisogênico como ninguém é o HIV, vírus da imunodeficiência humana. Perceba que você pode passar 5, 10, 15, 20 anos, ou até mais, depende muito do seu estado imunológico, do seu comportamento, né?
da sua boa alimentação, se você faz exercício, tem uma série de fatores que vai influenciar no seu bem-estar imunológico, e aí você pode ter o vírus dentro do seu corpo, você ser soropositivo, mas não manifestar nenhum sintoma clínico. Porque quando você manifesta algum sintoma clínico, ou basicamente uma queda de imunidade, você então está desenvolvendo a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, a gente já pode diferenciar aí, HIV e AIDS são duas coisas diferentes, tá? Só para não ficar no HIV, o HPV também faz isso, a herpes também faz isso, olha, faz um ciclo lisogênico, fica lá dentro. A pessoa não manifesta visualmente nenhuma ferida na boca ou na genitália. Aí, um determinado, principalmente no caso das meninas, como tem oscilações hormonais mais frequentes, essas oscilações hormonais favorecem o aparecimento, a manifestação da feridinha na boca ou na genitália quando tem herpes, né? Então, o ciclo lisogênico é uma incorporação pela célula do hospedeiro do material genético do vírus. Tá? Então, essas estratégias reprodutivas, elas são muito importantes para você compreender, né, a dinâmica de como o vírus vai se comportar. Bem, e como é que esse vírus ele pode ser transmitido? Que é outro ponto importantíssimo para a prova do Enem de vocês. Tá? Como é que o vírus ele se transmite? O vírus ele pode se transmitir de forma direta, de uma pessoa para outra, através do ar, e aí pode ser uma gotícula de saliva que é eliminada, muitas vezes, na hora que você está falando com outra pessoa, e você nem enxerga essa gotícula, né? Pode ser através de aerosóis, que são gotículas muito pequenas, abaixo de 5 micronanômetros, que vão se espalhar pelo ar, ou até mesmo quando fica preso em algumas superfícies, né? Ele pode ser, por exemplo, poeira. Os aerosóis, eles ficam presos, inclusive, até em partículas de poeira. A transmissão, tem alguns vírus que ocorrem transmissão pela pele, tem outros vírus que pelo beijo, tem outros vírus que são transmitidos através da atividade sexual. Aí tem outros vírus que já são transmitidos de forma mais indireta. Precisa de algum meio de transporte para que ele possa chegar até você. Né? É o caso, por exemplo, do sangue, dos alimentos, da água e também dos animais vetores. Tá? Então, quando a gente fala de transmissão dessas doenças, a gente vai pegar cada vírus e entender esse vírus aqui, como é que ele é transmitido. Se eu identifico a forma como ele é transmitido, então eu posso saber qual é a profilaxia que eu preciso adotar para evitar essa doença. O que é profilaxia? Profilaxia é o termo utilizado para designar a prevenção. Indica as medidas de prevenção que você deve adotar contra uma determinada doença. Ok? O que é que mais cai no Enem, professor? Vamos logo ser direto. Quero saber da prova. No Enem, as doenças mais repetidas são as doenças transmitidas por animais vetores, a exemplo da dengue, zika e chikungunya, né? Vou colocar isso tudo dentro do mesmo pacote, porque eles são todos transmitidos pelo Aedes aegypti, que é um mosquito que anualmente apresenta-se campanha na televisão. Tá? A outra doença, o HIV. O HIV que tem uma transmissão através da relação sexual. Né? O HIV, por que é que ele está muito presente em provas? Porque até há pouco tempo atrás,
ele fazia parte das metas de combate, né, dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Então, no mundo inteiro, se dedicava a erradicar ou reduzir a transmissão do HIV, porque mata muita gente, né? E tem muitos casos subnotificados nesse sentido. Então, essas doenças, elas têm uma presença muito prevalente nas questões do Enem. Porém, eu vou destacar aqui também, porque se você lembrar o ano de 2019 e o ano de 2020, mais especificamente, se a gente voltar um pouquinho mais no ano de 2018, onde a profusão de fake news ele aumentou de forma assustadora, inclusive colaborando para o resultado das eleições, né? Muita gente utilizando isso. Então, o que é que acontece? Quando a gente pega essa dinâmica das fake news, a gente vai ter uma disseminação de notícias, inclusive, que são reverberadas da Europa, dos Estados Unidos, que é um movimento anti-vacinas, né, e que acaba chegando ao Brasil, e com essa questão das fake news, ela é ampliada, e uma dessas fake news é o seguinte, que se você tomar vacina da gripe, você desenvolveria autismo, em especial em crianças, né? Então, isso é uma fake news que, né, altamente propagada, muita gente acredita. A gente está falando de uma doença gripal, ocasionada pela influenza A, que mata também de forma muito elevada há muitos anos, né, nas comunidades humanas. Quando a gente fala de gripe espanhola, né, quando a gente fala, né, de outras gripes por aí afora, basicamente a maioria delas foi influenza, que é transmitida pelo ar. Né? E aí, né, ao ser transmitido pelo ar, você vai ter algumas medidas profiláticas a respeito disso. E se você, uma delas é a vacina, a outra como a gente está agora nesse momento do coronavírus, a medida que serve para o coronavírus vai servir também para a gripe. Observe que quem ficou mais tempo dentro de casa gripou menos. Quem foi menos para a rua gripou menos. Tá? Até, né, essa relação, eu observo aqui em casa, por exemplo, com minhas filhas, né, o fato de não estar na escola, por exemplo, não tiveram gripe esse ano. Então, observe que é uma medida de isolamento que poderia ser adotada. Olha, meu filho está apresentando sintomas gripais, não vou mandar ele para a escola. Né? Então, isso evitaria, por exemplo, a proliferação dessa doença nas salas de aula. Né? Então, esse contato, esse espirro, essa gotícula de saliva que vai à mão e que toca na maçaneta, que toca na outra pessoa, é uma forma muito especial. Então, lavar bem as mãos, né? Ter a etiqueta ao espirrar, evitar ambientes fechados. Isso tudo vai ajudar a evitar. Então, a profilaxia que a gente está falando. Tomar vacina, isso é profilaxia. Tá bem? Então, espero que vocês estejam entendendo bem essa questão, que a gente tem como transmitir, mas a gente tem como se proteger também. Tá? E, entre os anos de 2019, teve algumas doenças que, por conta desse movimento anti-vacinas, ela ampliou bastante. Que foi o caso do sarampo, da cachumba e da rubéola. Esses 3 vírus, eles são combatidos com uma vacina chamada tríplice viral. Dentre essas 3 doenças, nós vamos ter o sarampo como uma doença erradicada no Brasil e que estava em franco processo de erradicação no mundo, que é uma erradicação, não está surgindo nenhum novo caso. Isso é erradicar. Por conta de quê? Por conta da vacina.
Então, a estratégia do Brasil, por conta da vacina, zerou o número de sarampo, mas por conta das fake news, ampliou o número de pessoas que adotaram o movimento anti-vacinas e a gente começou a aumentar o número de casos de sarampo. Rubéola. Uma pessoa saudável tendo rubéola, no máximo que vai aparecer são pintinhas vermelhas no corpo, uma febrezinha, no máximo. Mas para uma gestante que tem rubéola, esse vírus ele consegue atravessar a placenta e chegar até o bebê. Ao fazer isso, esse vírus pode gerar malformação no bebê e até, desculpe, microcefalia, que a gente fala tanto. Então, ampliou-se também o número de microcefalia. Cachumba, né, que também tem uma transmissão pelo ar. A gente teve a América do Sul inteira, inclusive, no ano de 2018, teve jogos da Copa Libertadores da América que precisaram ser adiados por conta de cachumba. Então, veja só aí como é essa questão da transmissão. Então, se a gente identifica como a gente transmite, a gente também sabe como prevenir. Vou abrir aqui. Alguém com dúvida que queira perguntar? Paulo. Oi. Não é uma dúvida ainda sobre a aula, mas é só um esclarecimento de algumas perguntinhas que o pessoal estava fazendo. Aí, no caso, pessoal, vocês podem registrar as dúvidas aí no chat, que no final a gente passa para o professor Paulo. E no chat também eu estou passando a frequência da aula. Então, é um formuláriozinho, é só preencher para a gente ter o controle de quem aí já assistiu. A gente já teve aqui 51, 52 pessoas, e alguns estão entrando e caindo a internet, mas quando tiver um tempinho, preenche a frequência para a gente ter esse registro. Era isso, Paulo. Então, pessoal, à medida que vocês quiserem, eu acho que até, Augusto, se for para não ficar... Às vezes a gente deixa para fazer a pergunta depois, aí às vezes esquece qual era a pergunta. Se quiser fazer uma intervenção na medida que a gente vai estar falando alguma coisa, se quiser fazer alguma colocação, pergunta, seja no chat ou que vem para falar, eu não acho ruim, não. Até para não ficar tão monólogo aqui, a gente tem uma dinâmica mais participativa. Bom? Tranquilo, então. Então, ó, quando você for estudar, o Enem, ele adora isso. Ele vai colocar uma doença e vai pedir para você ou a transmissão, como é que acontece a transmissão, ou, que ele adora mais ainda, é a questão da profilaxia. Como é que eu me previno para essa doença? Isso está registrado dentro das competências e habilidades que o Enem quer. Ele quer que você tenha esse conhecimento de como eu me protejo, como é que eu consigo me prevenir contra uma determinada doença. Por isso que, por exemplo, a Aedes aegypti, ela está tão presente na prova, porque existem as campanhas anuais. Né? Basicamente, o que é que a gente precisa fazer? Eliminar os focos onde o mosquito se reproduz. E aí vai uma dica. Para animais vetores, as fêmeas, observe, para animais vetores, que são insetos, tá? Isso é uma dica para insetos. Né? Insetos, mosquitos, na verdade. Para quem, quando você falar de mosquito, é somente as fêmeas que transmitem a doença. Por qual razão? Não é por machismo, não. É porque as fêmeas, para poder se reproduzir, né, elas precisam de proteínas presentes no sangue de outros animais. Então, elas fazem o reparto sanguíneo, o que a gente chama de hemofilia, ela tem essa necessidade pelo sangue, porque essas proteínas presentes no sangue vão ajudar no amadurecimento dos seus ovários e, com isso, a sua reprodução será mais efetiva. Ela também se alimenta, por exemplo, de seiva de plantas.
o macho só se alimenta de seiva de plantas, tá? Agora eu devo ter cuidado quando eu falar de um inseto como, por exemplo, o barbeiro, que transmite o Trypanosoma cruzi, que é da doença de Chagas. Porque o barbeiro é um outro inseto da família dos reduvilídeos, mas que tanto o macho como a fêmea sugam o sangue. Mas a transmissão mesmo só acontece através das fezes do barbeiro, não na hora da picada, a fêmea não acerta. Então, quando a gente falar de mosquito, malária é transmitido por quem? Mosquito. Quem mosquito? Anófeles. Tá, ok. Então, quem transmite é o macho? Não. O macho não transmite, quem transmite é a fêmea. Culex, que é uma muriçoca comum que está na nossa casa, é a fêmea que vai picar a gente. É ela que pode transmitir filariose, uma outra doença. Na Bahia, nós não temos muito caso de filariose, bem pouquinho. Mosquito da dengue, Aedes aegypti. Ok, identifiquei. Através da picada do mosquito, quem transmite é a fêmea, tá? Quando o vírus ele entra, então, onde é a fonte dessa contaminação? É algum ser humano. Quando o mosquito ele transmite, é porque algum ser humano, certo? No caso dos vírus, algum ser humano, ele está com a presença do vírus circulante no seu sangue, quando o mosquitinho vai lá sugar o seu sangue, se contamina. Mas só que no corpo do mosquito, ele não fica se reproduzindo. E o vírus, então, ele acaba migrando para as glândulas salivares. E é durante a mordida, durante a picada, para sugar o sangue, essas mosquitas fêmeas, elas liberam, junto à sua saliva, anticoagulantes, né, e anestésico em alguns casos. Alguns mosquitos têm umas picadas mais dolorosas, mas tem algumas que quando você vai perceber, sentir que ela picou você, ela já saiu voando, gordinha, cheia de sangue. Por quê? Porque tem anestésico na sua saliva. Inclusive, a gente utiliza alguns conhecimentos disso para a área médica, desenvolvendo anestésicos. Isso acontece, por exemplo, no mosquito palha, que transmite calazar. Então, uma dica que eu tenho para vocês é, quando você estudar as doenças, né? E aí, extrapolando os vírus, vocês estudem também malária, estudem também leishmaniose, estudem também esquistossomose e estudem também doença de Chagas. Então, para além das viroses, indico vocês estudarem essas 4 doenças, além das amebas, tá? Vamos botar 5 doenças aqui. Como é que vocês estruturam o estudo de vocês? Vamos procurar. Quem é o agente etiológico? Ou seja, quem é o agente etiológico é aquele que causa a doença. Você vai fazer uma coluna e vai dizer, ó, é o vírus. Vírus tal. Ou senão, é um protozoário. Esse protozoário aqui. Você identifica quem é o agente etiológico. Como é que transmite a doença? É pelo ar? É pela pele? É pelo beijo? É pelo sexo? É animais vetores, no caso, que também a gente vai ter como animais vetores morcegos, por exemplo, transmite raiva, então vírus também. É através do sangue? É através dos alimentos? É através da água? Como é a transmissão desse vírus? Identifiquei qual é a transmissão? Uma coluna. A outra coluna que eu vou fazer é da profilaxia. Como é que eu me previno contra isso? E aí você, ao fazer essa construção, você está estudando e está aprendendo, a questão do Enem vai perguntar para você qual é a profilaxia, qual é a prevenção. Como você se cuida, como é que você se previne para não pegar aquela doença. Se eu estou falando de uma doença viral que é transmitida pela água, como é o caso da poliomielite, que causa paralisia infantil, que é a famosa Zé Gotinha, tá? Para proteger da polio, também aumentou. Começou a aparecer alguns casos. É água. O que é que eu preciso? Tratar bem a água. Atualmente, a maioria de nós bebemos água
chamada mineral, mas deve-se né, procurar identificar qual é a procedência dessa água. Porque muitas vezes, da água mineral, existe um receptáculo, né, do vasilhame que coloca ali, mas ele não tem filtro. Então, a água ela precisa ser filtrada ou fervida. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Paulo. Oi. Tem uma pergunta do professor Gabriel, como antes de você passar o vídeo. Ele coloca o seguinte, em relação ao incubamento de alguns vírus, você poderia explicar como funciona esse processo? Aquela apresentação que você fez inicialmente. Tá. Aí ele quer saber, e ele está presente em que tipo de infestação? É aquele esquema da esquerda que você apresentou ou o esquema da direita? Pronto. Vou até voltar para ficar mais fácil ilustrado, tá? O roxinho aqui é o que a gente chama de ciclo lisogênico, tá? O vírus vem, coloca o seu material genético dentro da célula hospedeira roxinha, e esse material genético do vírus, ele é incorporado ao material genético da célula do hospedeiro. Então, os vírus que têm um período de incubação maior, é justamente por esse fato, tá? Ela demora ali 7 dias, demora ali 15 dias, demora ali 20 dias para manifestar uns sintomas, né? Tem alguns que são mais rápidos, por exemplo, vírus da gripe, 3, 4 dias, no máximo, 3 dias você já está com algum tipo de sintoma, uma coriza, né? Uma moleza no corpo, ali, no máximo 3 dias. Vírus da Zika, pode demorar 7 dias para manifestar um sintoma do vírus da Zika. Então, é essa relação entre a entrada na célula e a capacidade de formar novos vírus. É esse o período de incubação. Então, isso vai variando de vírus para vírus, certo? Espero que tenha ajudado. Então, vai depender desse vírus, no caso ali, que for da direita. Certo? Espero ter compreender. Aí, voltando à questão da dengue, eu só passei esse vídeo para a gente dar uma descontraída. Vou para carregar aqui essa história. Ele está manifestando rebeldia. Deixa ele carregar um pouquinho aqui, porque senão fica... Não acredito, né? Descola um vírus da Zika aí pra mim, mano. Fala baixo. Descola um vírus da Zika aí pra mim, mano. Fala baixo. Que foi? Com dengue todo mundo tá acostumado, mas os homens da vigilância sanitária estão pegando pesado por causa da Zika. Tu quer que eles baixem aqui e acabem com o ponto? Foi mal, mas tu tem aí ou não? Velho, eu tenho dengue. Dengue eu já tenho. E não tá bom? Dá mais onda não. Me dá Zika aí que falaram que o bagulho é louco. Velho, na boa, o Zaed tava tranquilo, a epidemia de dengue comendo, as autoridades dizendo que tava tudo sob controle, tá ligado? Ninguém tava nem aí com água parada, caixa d'água, mas tô vendo muito mosquito sangue bom dançando por causa dessa bosta dessa Zika. Só quero ver qual é. É assim que começa, depois tu vai querer mais. Chikungunya. Tu tem chikungunya? Fala baixo. Chikungunya? Aí, pegou Zika semana passada
já quer outro vírus. Tu quer Zika, é? Quero. Não entra nessa, meu irmão. Não faz a besteira que eu fiz. Eu não sei como ficou aí para vocês, porque isso, vídeos oscilam bastante a depender da internet nossa, né? Mas isso é uma chavezinha, chaves.com.br, do Ricardo Maurício, que é do UOL. Ele foi, quando surgiram esses novos vírus, ele fez essa chave fazendo como se fosse uma boca de tráfico de droga ali. Então, ele começa a traficar outros vírus. E o Aedes aegypti, ele é um mosquito muito generalista, ele tem essa capacidade porque alguns tipos de organismos, alguns mosquitos, por exemplo, ela tem uma afinidade específica para um determinado tipo de patógeno. Né? Então, eu tenho um mosquito específico, por exemplo, para transmitir a leishmaniose visceral. Eu tenho um mosquito específico para transmitir o plasmose da malária. Eu tenho um mosquito específico para transmitir filariose. Então, alguns tipos de mosquitos, eles transmitem apenas um tipo de doença. E o Aedes aegypti se caracteriza justamente por ter a capacidade de transmitir uma multiplicidade de vírus grande. Então, se a gente falar aí do mosquito da dengue, né, do Zika, do chikungunya, e a possibilidade da transmissão da febre amarela, né, que é outra doença que gosta de ser cobrada, porque a febre amarela é uma doença típica da região norte e da região sudeste. E a gente ouviu falar dos desastres ambientais que ocorreram no Brasil, pelos rompimentos de barragem lá em Minas Gerais, e essa alteração ocasionada pelo rompimento de barragem gerou um surto de febre amarela que saiu de Minas Gerais e foi até São Paulo, porque ali naquela região onde aconteceu o acidente, existem corredores de florestas que interligam regiões de Campinas, ali, de região do ABC, até Minas Gerais. Então, só para a gente ter uma ideia que uma modificação ambiental ele pode impactar também na possibilidade de aumentar a transmissão. E aí, quando você pega vírus, um mosquito que tem uma alta capacidade, que já está aqui na nossa casa, né? Ele vive no quintal de casa, é igual a cachorro. Você vacilou, ele bota o ovinho ali e fica na sua casa de boa. Então, a gente diz que ele está no peri-domicílio e no intradomicílio. Está ali em casa. Faz parte da nossa família. Você vacilou uma gotinha de água, ele bota milhares de ovos. Uma fêmea de mosquito da dengue coloca ali só cerca de 200 mil ovos. Uma única oviposição. Então, isso daí já é fantástico para transmitir doenças. Então, se você tiver um terreno baldinho ao lado de sua casa, cheio de coisas que jogaram lá por ventura, que acumulam água, imagine que você tem um berçário, uma maternidade de mosquito da dengue ao lado de sua casa. Então, não se incomode com isso, não. Você não acha que o terreno do vizinho não tem nada a ver com você, o mosquito da dengue tem a ver com você e entra na sua casa. Tá bom? Então, cuidado. Então, como é que o nosso corpo ele vai reagir aos invasores, né, que adentram o nosso espaço da casa? O pessoal travou aí para vocês? Eu vi uma mensagem de Rosa aqui, falando que tinha travado. Ou só foi para Rosa? Me confirma, por favor. Tá ok? Ok, beleza. Então, eu vou continuar. Então, como é que o nosso corpo ele reage? Vamos lá.
Então, qual é a briga que a gente compra aqui? O nosso corpo, naturalmente, quando a gente nasce, a gente tem um conjunto de defesas que são naturais. Já vem no arcabouço do ser humano. Esse tipo de capacidade de defesa, que a gente já nasce com ela, a gente chama de imunidade inata, tá? Ou imunidade natural, também assim pode ser chamado. A imunidade natural são algumas estruturas bem simples. Por exemplo, a lágrima. A lágrima é uma defesa do nosso corpo. Além de lubrificar o olho, ela também impede a entrada de micro-organismos pelo canal lacrimal. Porque todo orifício é uma porta de entrada para um micro-organismo. Então, se eu tenho a lágrima, ele vai toda hora expulsando uma quantidade de lágrima e ele acaba também eliminando o micro-organismo. Muco. Se falar do muco do nariz, a gente está falando do vulgo catarro. Tá? Essa mucosa, esse muco que a gente produz, observe quando você está gripado, o desespero do seu nariz querendo expulsar, né, esse micro-organismo, esse vírus. Então, aumenta a produção de muco para tentar eliminar esse vírus. Então, são características que são naturais nossas. A pele, o maior órgão do nosso corpo, é também a nossa maior defesa. A pele, nossa, cada célula está tão junta que é quase que uma está em cima da outra. Então, que a gente disse assim, o tecido epitelial, as células estão justapostas. Elas estão bem grudadinhas uma na outra, parede com parede, para não deixar nenhum entrar. Parece aquelas casas de antigamente. Uma parede era aproveitada para construir a outra casa. Aí o vizinho está conversando aqui na sala, o outro vizinho vai escutar o que você está falando na sala dele. Então, é aquele negócio que fica meio comunitário. Se for segredo, então, rapidinho se espalha na cidade. Então, as células de defesa, aqui, nossa pele, ela é um importante mecanismo de defesa. É tanto que quando a gente arranha, a gente corta a nossa pele, vem uma outra defesa natural, que é a inflamação. Então, a resposta inflamatória é uma forma como o nosso corpo naturalmente reage. Então, quando você rompeu a barreira da pele, por exemplo, ou de uma mucosa, e aí, quando eu falo muco, tem catarro, mas também tem o muco vaginal, né? Que também é produzido para poder expulsar alguns micro-organismos. E, então, a gente vai ter o processo inflamatório quando essa mucosa ou quando essa barreira epitelial ela é rompida. Como é que funciona o processo inflamatório? Quando a barreira se rompe, as células que estão vizinhas ao local onde ocorreu o rompimento começam a mandar sinalizações químicas. São citocina, prostaglandinas, é o nome das estruturas químicas que são liberadas. Essas substâncias químicas, elas funcionam como se fossem sinais para a corrente sanguínea, para que as células de defesa que estão circulando no sangue lá tranquilamente, eles entendam que naquela região ali está tendo algum problema. Então, algumas células de defesa começam a sair do vaso sanguíneo para aquela região. É tanto que vai ficar vermelho, vai ficar inchado e vai ficar quente. Então, são características do processo inflamatório. Por que vai ficar vermelho? Porque você vai aumentar a quantidade de sangue que está circulando ali. Por que vai ficar inchado? Se tem mais sangue, vai ficar mais volumoso. Por que vai ficar quente? Porque a temperatura é transportada, o calor é transportado pelo sangue. Então, quanto mais movimento ali, maior calor. E esse calor é importante, por exemplo, para micro-organismos termossensíveis, ou seja, que têm sensibilidade para o calor, eles acabam morrendo ali naquela região. Nós temos outras células também que são fagocitárias, elas comem esses vírus e acabam destruindo e resolvendo o problema ali mesmo. Tem outras que lançam mão
de um kamikaze ali, que ela morre e mata junto, e aí forma um pus, tá? Mas são estratégias que o nosso corpo naturalmente tem de defesa. Outra defesa também nossa é a febre. A febre é uma defesa. Apesar de inflamação e febre também ser sinais clínicos, né, mas ele é uma importante ferramenta de defesa. Então, às vezes, o corpo aumenta a temperatura para tentar se livrar daquele micro-organismo. É claro que o nosso corpo também tem ali uma necessidade limite da temperatura, porque se você ultrapassar determinado teto de temperatura, algumas proteínas nossas também começam a sentir problemas. Então, isso é natural. Então, a gente tem a parte que tem imunidade natural e tem uma outra parte que, ao longo das nossas vivências, das nossas relações, quando a gente anda de pé descalço, quando a gente adoece, quando a gente come uma comida na rua, quando a gente entra em contato com outras pessoas, a gente vai recebendo patógenos menos ou mais com menos ou com mais capacidade de nos infectar e manifestar algum sinal clínico mais importante. Mas o fato é que, à medida que a gente vai entrando em contato, uma resposta que a gente chama de imunidade adaptativa ou adquirida, a gente começa a adaptar memória para o nosso corpo. É tanto que crianças, principalmente ali até em torno de 9 anos, que é criado em um ambiente de muita higiene, na sua adolescência ela vai apresentar mais sinais e problemas alérgicos. Vai ficar muito sensível ao corpo dela e vai manifestar reações de hipersensibilidade, que são as alergias. Então, é importante, ao longo da nossa vida, a gente vai construindo a capacidade de memória da imunidade, ou seja, olha, essa doença, esse vírus aqui, eu já tive contato com ele. Então, eu consigo produzir um remédio aqui natural contra ele, que são chamados de anticorpos. Cada invasor vai ter proteínas que nós chamamos de antígenos. E o nosso corpo produz proteínas chamadas de anticorpos. Esse antígeno e esse anticorpo, eles se encaixam. E aí o anticorpo inviabiliza o antígeno, fazendo com que fique mais fácil de destruí-lo. Tá certo? O grande segredo aí, daqui a pouco eu falo do HIV novamente, o HIV, por exemplo, ele vai atuar justamente nessas células capazes de produzir os anticorpos. Por isso que ele tem uma estratégia aí diferente. Observe aí o tempo. Na imunidade natural, questão de horas, a gente já está respondendo. Já na imunidade adaptativa, que tem que produzir anticorpos, a gente demora ali 7 dias, 14 dias para produzir os nossos anticorpos. E aí, o que é que eu vou destacar? O sangue nosso tem basicamente 3 tipos de células. Nós temos as hemácias, que transportam oxigênio, plaquetas, que trabalham na coagulação do sangue, e nós temos as células de defesa, que são os glóbulos brancos. Porém, esses glóbulos brancos têm de vários tipos. E aí eu vou destacar, para essa nossa conversa, os linfócitos T e os linfócitos B. No nosso corpo, tem alguns órgãos que nos ajudam a produzir. Uma delas é a medula óssea hematopoética, que fica na extremidade de ossos, como o fêmur, que lá na medula óssea é onde vai produzir células de defesa. Por isso que a pessoa que tem leucemia, que é o câncer no sangue, precisa fazer um transplante dessa medula. Tá? Mas só que a gente tem que ter cuidado que no interior do osso, a gente tem a medula amarela, que é gordura, o famoso tutano, que a gente come quando a gente come uma carne cozida, lá com o osso, tá? E tem a parte da medula óssea vermelha, que é a parte onde produz células sanguíneas, tá? E aí, as células de defesa. E temos o timo. O timo fica aqui à frente do nosso coração, parece uma gordura, que fica à frente do coração, produzindo linfócitos. Os linfócitos T funcionam da seguinte forma. É um canal de fuxico. Lembre aí, na sua comunidade, no seu bairro, na sua rua. Você saiu de sua casa, vai ter um vizinho que vai dizer, olha fulano, vou ver quem vai ser meu exemplo aqui.
está aqui na tela para eu usar como exemplo. Acho que eu aqui Regianilza, olha, Regianilza, Regianilza saiu para dar aula, toda produzida, bonita, né? Diz, hoje eu vou arrasar na minha aula e tudo mais. Chegou, saiu todo empiriquitado de casa. Já o vizinho ali já disse, olha para onde vai aquela mulher daquele jeito, não sei o quê. Já começa a dizer, olha, a Regianilza saiu de casa 8 horas da manhã, o outro diz, e voltou 11. E diz, hoje ela parece que ela teve aula vaga. Já vai tomando conta da vida de Regianilza, vai contando os babados e tudo. Né? Então, não tem para onde escapar. Então, é uma vizinha fuxiqueira. Então, o vírus entrou no nosso nariz, adentrou a nossa mucosa, já tem uma série de sinais químicos, vários vizinhos fuxiqueiros tomando conta da vida. Células de defesa mais inespecíficas, digamos assim, porque são mais generalistas, começam a tentar combater aquele vírus. Tem uns que não conseguem. Inclusive, tem umas que se sentem o incrível Hulk da Marvel, porque na célula no sangue, ele é pequenininho, chamado de monócito. Aí, quando ela sai do vaso sanguíneo para atender uma reação inflamatória, ela cresce e quer comer os invasores, a gente chama de macrófagos. Está parecendo um incrível Hulk, só quer destruir. Mas só que algumas dessas células, elas também têm a sensibilidade de avisar a Regianilza. Olha, Regianilza, estão ali fazendo um fuá com sua vida, falando um bocado de coisa, inventando muita história sua. Então, quando isso acontece, o centro, né, de especialidade, de produzir uma defesa mais específica contra essa fofoca que está rolando, ele começa, então, a atuar, que é o linfócito T. Então, o linfócito T ele começa a se multiplicar e começa a mandar mensageiros químicos chamados interleucinas para os linfócitos B. Então, o linfócito T avisa para o linfócito B que está tendo essa problemática ali. Esse linfócito B, ele toma 2 caminhos. Primeiro, se multiplicar e se diferenciar em uma célula chamada plasmócito. Segundo, formar memória imunológica, para eu saber que um dia eu já tive contato com aquela doença. Então, esse linfócito B, que recebeu a informação do linfócito T, ele diz, olha, preciso me lembrar que essa doença já passou por aqui. E o plasmócito vai ser o responsável por liberar essas proteínas chamadas anticorpos, que no mundo médico também pode ser chamado de imunoglobulinas. Ah, mas por enquanto a gente vai chamar só de anticorpo. Mas qual é a grande sacada aí? Formar memória imunológica. Se for aquelas doenças que não teve muita coisa, eu fico me lembrando. Se são aquelas doenças mais sérias, eu preciso ter mais capacidade de lembrança ainda. É nesse mecanismo aí que entra a ideia da vacina, que é estimular o linfócito T para que o linfócito B forme memória. Mas o que é que a gente usa? O vírus morto, o vírus sem a capacidade reprodutiva, pedaços desses vírus, para poder gerar esse processo. Então, a gente tem vários tipos de anticorpos, são classes, digamos assim, de anticorpos. São as chamadas imunoglobulinas. Nós temos o IgA, que está presente na lágrima, que está presente no nosso intestino, no nosso estômago, está presente no muco do catarro, está presente no muco cervical, na uretra do sistema urinário, né? Né? Na saliva, no leite materno. Então, ela é uma defesa, né? Um tipo de anticorpo que vai sendo produzido para combater algumas infecções mais leves. Já a imunoglobulina do tipo B, ela fica presa na superfície e ela é muito comum nos linfócitos B mais recentes, recém-formados. Tá? Eles têm uma função mais de sinalização.
Já a imunoglobulina do tipo E, ela é comum em reações alérgicas, reações de hipersensibilidade. Quem tem rinite aí, viu, Regi? É que você foi acitada e tem aí sua rinite. O IgE, grave também, eu. A gente tem um IgE mais elevado por conta justamente para atenuar as ações inflamatórias que vão sendo geradas a partir desses kits. Quem tem lombriga também altera o IgE e alguns outros parasitas sanguíneos, tá? E aí vem os nossos amigos IgG e IgM, que ficaram famosos ultimamente por conta novamente da Covid, que algumas pessoas fazem o exame sorológico, que é o exame sorológico, é o exame de sangue, para medir no soro do sangue, que é a parte líquida que tem as proteínas, que tem os anticorpos, no caso, medir a concentração dessas imunoglobulinas do tipo G e do tipo M. Quem é que desenvolve a imunoglobulina do tipo G? É uma pessoa que adquiriu a imunidade, né, durante algum tempo. Ela foi exposta a uma determinada doença e, em resposta disso, eu produzi de forma mais tardia o imunoglobulina do tipo G. Se eu estou com a doença naquele momento, eu estou produzindo IgM, tá? Ele é mais recente. Então, no caso da Covid agora, quem está com IgM positivo é porque ainda está com a doença, né? Provavelmente, se eu tiver com mais de 14 dias de doença, provavelmente vai dar IgM e IgG positivo. Só lá por volta dos 30 dias é que o IgM ele dá negativo, né? Depois de uns 20 dias a 30 dias, o IgM dá negativo e o IgG dá positivo, é porque você formou uma memória imunológica. Tá? Deixa eu ver, tem alguma coisa, alguma pergunta? Vai me atentando aí, por favor. A gente vai falando assim, tem muita coisa. E aí vem a questão da imunização, que é um ponto-chave dentro da prova do Enem. Existem dois tipos de imunização, a passiva e a ativa. A imunização passiva, como o próprio nome está dizendo, não tem muito gasto de energia. Você recebe as coisas mais ou menos prontas. Então, quando, de forma natural, a mãe, quando está dando o seu aleitamento materno, e aí vem a importância disso, no leite está passando algumas imunoglobulinas. Imunoglobulinas que ela teve, por exemplo, teve uma gripe, então ela manda também anticorpos contra a gripe. Por isso que é muito difícil você ver uma criança que está sendo amamentada adoecer de gripe. A mãe às vezes manifesta gripe, mas a criança não. E outras memórias que você construiu também passa, inclusive da questão da vacinação, que toda mãe atualiza a sua caderneta de vacinação. Então, aquelas imunoglobulinas produzidas a partir desse estímulo passa através do aleitamento materno. Então, quando o bebê recebe esses anticorpos todos prontos, ele não teve trabalho nada de construir. Então, a forma natural dele ser imunizado, e é por isso que a gente chama de imunidade passiva. Então, a imunidade passiva, ela é temporária, mas tem um efeito curativo. Ela é temporária e tem efeito curativo. É pensando nessa dinâmica, a gente tem um soro antiveneno. O soro antiveneno é um soro antiveneno de cobras. Esse soro antiveneno, o que é que a gente faz? A gente pega o veneno da cobra numa pequena dose, injeta num cavalo. O cavalo, porque tem uma massa corpórea grande, esse cavalo não é qualquer cavalo, é um cavalo bem cuidado, né? É um cavalo que está bem alimentado, a dose do veneno é pequena, e aí o cavalo começa a responder produzindo anticorpos. Depois a gente faz uma plasmaferese, que é a retirada do sangue do cavalo, para obter o soro, onde estão os anticorpos, mas devolve, como se fosse uma hemodiálise, né? Só que a hemodiálise vai tirar aquilo que o corpo não aproveitou, os dejetos.
né, as excretas. No caso do soro antiveneno, a gente só tira o anticorpo contra aquele veneno da cobra que a gente introduziu no cavalo. Então, se você recebe uma picada de cobra, você não tem muito tempo para, eu vou esperar aqui 7 dias, meu corpo vai reagir e vai produzir os anticorpos. Eu vou esperar aqui 14 dias, meu corpo reagir e produzir anticorpos. Às vezes isso pode ser tarde demais. Uma cascavel, por exemplo, pode me matar em termos de horas. Então, não dá para ficar esperando muito tempo. Então, o soro antiveneno, seja de cobra, que a gente chama de soro antiofídico, ofídio de cobra, soro antiescorpiônico, antiescorpião, soro aracnídeo. Então, tem cada sorozinho, tá? Inclusive para cobra, para cada tipo de cobra. Seja araraca, um tipo, é cascavel, é outro, né? Como é que eu sei? Se eu não souber qual é a cobra, faço um coquetel de soro antiveneno e vou ministrar. Ou também posso identificar pelo tipo de mordedura que apresenta o ferimento. Você toma o soro antiveneno, certo? O contraveneno ali, e aí você recebeu tudo prontinho. Você não teve trabalho de produzir nada. Então, isso é para tratamento. Isso é temporário, porque você não formou memória imunológica. Diferente da imunização ativa. Ativa significa dizer que você tem um trabalho, e esse trabalho é justamente de produzir uma memória para aquilo que você está sendo infectado. Quando você desenvolve uma doença, mesmo que você não apresente sinais ou sintomas, você está manifestando a capacidade de produzir anticorpos contra aquela doença. No caso da vacina, a gente usa essa ideia. De forma artificializada, a gente faz o quê? Introduz no corpo da pessoa, isso já foi sinônimo de guerra aqui no Brasil. Na história, vocês estudam em Revolta da Vacina. Né? No início do século XX, nos anos de 1904, um médico sanitarista chamado Oswaldo Cruz, ele disse que tem que vacinar todo mundo compulsoriamente, contra varíola e febre amarela na época. Então, isso gerou uma revolta popular grande, por conta das questões políticas. Me parece uma coisa semelhante no cenário atual. Então, essas vacinas, elas estimulam o nosso corpo a produzir memória imunológica. Eu pego o causador da doença, coloco ele enfraquecido, ou um pedaço dele, e aí eu consigo estimular no meu corpo uma resposta imunológica. Isso é a vacina. E aí eu tenho uma proteção duradoura, porque eu produzi memória imunológica, né? E eu vou trabalhar com vacina para prevenção e não para tratamento. Então, essa é a diferença. Eu uso soro para tratamento. Eu uso vacina para prevenção. Ok? Como é que está meu tempo? Já são 8h20. Eu não sei se eu vou dar um pulo nesses vídeos, mas vou disponibilizar para vocês depois, tá? Porque eu acho que, para não ficar muito cansativo, de estender muito com esse vídeo, porque eu gostaria de responder algumas questões com vocês. Vou interromper aqui a apresentação. Tem alguma pergunta que vocês gostariam de falar nesse intercâmbio, nesse momento? Vocês viram que nesse contexto da... Oi, Jana. Vou falar? Estou muito orgulhosa de você. Obrigado. Vocês viram recentemente notícias que passaram nas mídias falando sobre a questão das vacinas, né? Muito se fala sobre vacina de Oxford, vacina da Fiocruz, vacina da Rússia, está falando de algumas vacinas. Qual é o preceito dessas vacinas? Criar memória imunológica. Mas também nós vimos o Butantan trabalhando com a pretensa de produzir um soro anti-Covid. O que é que eles fizeram? Pegaram o vírus, SARS-CoV-2,
introduziram um cavalo, onde ele está bem imunologicamente, com a massa corporal lá em cima, viu que esse cavalo produziu anticorpos, e aí a ideia é extrair esses anticorpos para poder, né, administrar. Como eles existem, para chegar até um produto de medicação, existem fases que a gente tem que seguir. E quando a gente pula essas fases, na história da humanidade, a gente tem, né, excelentes exemplos. Talvez quem é mais jovem não vai saber, ouviu falar de uma medicação chamada talidomida. Talidomida foi uma medicação que ela era um ansiolítico, mas que teve alguns problemas com ele nos testes. E aí, ao fazer realocação dessa medicação, perceberam que em alguns ensaios clínicos em animais, diminuía os enjoos em gestantes. E aí, saltaram as fases de testes e produziram logo em larga escala para ver se a mulher, coitada, diminuía os enjoos durante a gravidez. Resultado, várias crianças nasceram com má formação. Essa medicação ela era teratogênica, ou seja, alterava a genética da criança de tal forma que a criança começava a manifestar uma série de alterações no seu corpo. Olha o perigo disso. Então, quando a gente discute as questões das vacinas, nós queremos e desejamos que ela aconteça de forma rápida. Mas a gente também precisa ter a clareza que precisa se seguir algumas fases clínicas. E é por esse motivo que a gente não vai ter uma vacina para esse ano. A vacina vai ser para o ano que vem, se caso eu queira seguir os moldes de segurança. Tá? É a mesma coisa. Esse ensaio clínico do Covid, do soro que o Butantan está tentando desenvolver, é importante, mas não vamos ter resposta de imediato. Mas vai ter uma série de fases que vão se seguir. Então, a gente vai ter calma. Esse momento de hoje já é um ensaio do que a gente vai ter ano que vem ainda. Ano que vem, os meios digitais ainda vão ser, não sei como é que vai ser a estrutura disso, como vão ofertar isso, a gente não sabe ainda. Mas é uma alternativa. Por isso, a gente ter esses momentos de aprendizagem, porque isso aqui não é só para o Enem. A gente está testando também ferramentas que, quem sabe, possam fazer um pouco mais parte da rotina dentro desse cenário que a gente se encontra. Tá? Eu preparei algumas questões para vocês. E, para isso, para explorar um pouco dessas coisas todas que a gente falou, eu vou pegar pelo avançar da aula, eu vou pegar algumas questões chaves para a gente poder mostrar. Vou pegar aqui para vocês. Fazer uma enganação aqui. Não consigo enxergar aí? Me avisa aí no chat. Ok, pronto. Se ficar muito pequeno, me avise, por favor. Eu tenho aqui algumas competências e habilidades que foram exploradas durante essa aula, tá? Só para demarcar na nossa cabeça, porque o Enem ele é construído com base nessas competências, nessas habilidades, né? De cada componente curricular, cada área vai ter um conjunto de competências, um conjunto de habilidades. Na aula de hoje, a gente usou as competências 3, 4, 5 e 8, com as habilidades 10, 13, 14, 19, 29, 30. E aí a gente pode
verificar. Só para título de exemplo, a competência 3. Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambientais a processos produtivos e sociais e a instrumento ou ações científico-tecnológicas. Na habilidade 10, a gente tem analisar as perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e ou destino dos poluentes ou prevendo efeito nos sistemas naturais, produtivos e sociais. Se eu falo da Covid, por exemplo, o impacto ambiental que ocorreu lá na China, da forma como os comportamentos humanos se dão em relação às suas relações com os animais lá, acabou acarretando uma doença que era prevista, né, através de instrumentos científicos e tecnológicos, e que tem os seus efeitos que a gente pode estar vivendo agora. Tá? Quando a gente fala aí da questão do vírus e como ele se reproduz, é reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando as manifestações de características dos seres vivos. Quando eu falei de características dos seres vivos, como é que ele se reproduz, é a habilidade 13 que eu estava falando para vocês. Tá? Avaliar métodos ou processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social e econômica. Quando eu falo vacina, é um método para solucionar problemas de ordem social, ambiental, econômica. Né? Observe, então, que as habilidades elas estão aí construídas. E as questões também vão ficar disponíveis para vocês. Ela traz... Oi. Só uma dicasinha de que colocaram aqui no chat. Alguns colocaram que estava muito pequeno. Então, para quem está muito pequeno, na apresentação, provavelmente está aparecendo duas telas. Então, é só ir na tela que Paulo está apresentando, tem tipo uma taxazinha, que aí você marca essa taxazinha, no caso, e vai aparecer apenas uma tela, e de certa forma a tela fica maior e dá para enxergar melhor. Essa dica para quem estava vendo a tela bem pequenininha. Eu vou pegar essa questão aqui que tem imagem. Porque questões com imagem, historicamente, tem muitos alunos que têm dificuldade, às vezes, de fazer interpretação com imagem ou interpretação com gráficos. E toda questão, ao meu ver, que envolve gráfico, que envolve imagens, ela tem uma função de facilitar, certo? Mas vamos lá entender. O Enem, ele é um tipo de prova que adota como metodologia a teoria de resposta ao item, que a gente chama de TRI. Para construir esse item, ele leva em consideração o texto, pode apresentar figuras, ou gráficos, ou tabelas, né? Ele vai ter o comando da questão, né? E ele vai ter os distratores, que são as alternativas. E aí, por que ele leva em consideração distratores? Para distrair. Uma resposta é correta. Esses distratores são possíveis respostas. Tem uma possível resposta que é totalmente ridícula, digamos assim. E vai ficar ali duas questões, duas alternativas, normalmente, para você ficar em dúvida. Porque uma é a correta e a outra poderia, talvez, se não fosse um pequeno erro, ser a resposta. Então, nas provas, existe uma escala, como se fosse uma régua, que é construída. Existe uma escala aqui, como se fosse uma régua, certo? Essa régua, ela tem números, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, como se fossem as notas do Enem.
100, 200, 300, 400, até 1000. Ok? As pessoas que mais acertam uma determinada questão, significa dizer que aquela questão é fácil. E essas questões do Enem, elas são pré-testadas. Então, se são pré-testadas, de acordo com o nível daquelas pessoas que testaram aquelas questões, eles criam essa régua. Questões mais fáceis, eles vão... Olha, essa questão aqui, 98% das pessoas acertaram ela. É muito fácil, então ela fica com uma pontuação, uma régua mais baixa. Essa pontuação, olha, 70% das pessoas acertaram. Aí vai ocupando posições diferentes na régua. E aí, só para dizer da importância da biologia, que a biologia, ela partilha de ciências da natureza com física e química. Mas, normalmente, biologia é a que tem maior número de questões. Não é dividida igualmente, não tem como ser, mas é dividida, teria como mais, geralmente, a biologia tem 18 questões, 17, chega até ter 20 questões. E vou dizer, quem fica aqui já no final da régua aqui com questões mais difíceis, são geralmente questões de física, questões de química. O que nos leva a dar uma importância extra à biologia ali, por quê? Porque na teoria de resposta ao item, é uma relação de coerência. Se você acerta as questões fáceis, erra as questões de média e de alta complexidade, você é coerente. Mas se você erra as questões fáceis e acerta as questões difíceis, alguma coisa está errada. Como assim? A pessoa, ela acerta a difícil e erra a fácil, entre aspas, dizer. Deve chamar de complexidade. Aquela que tem alta complexidade, o menino acerta, aquela que tem baixa complexidade, significa dizer que ele chutou. Então, às vezes, uma pessoa que só acertou questões fáceis pode ter uma nota maior do que aquelas pessoas que acertou questões difíceis numa prova. Então, fica a dica aí, que seja coerente com o seu processo de aprendizado. E aí, o que você tem que aprender, estudante, em especial da escola pública, que está fragilizado nesse momento, no sentido de aprender instrumentos de como adiantar, invista muito na leitura, porque sua dinâmica de leitura vai ajudar muito, né? Essa consciência da leitura, ela nos ajuda a fazer uma questão em um tempo reduzido, e então a gente pode adiantar as questões para evitar chutes, tá certo? Porque quando a gente chuta, a teoria de resposta do item pode nos pegar. Olha, o enunciado dessa questão, que é do ano de 2016, ela traz o princípio da vacina, mas não está falando de vacina dela. Ó, vários métodos são empregados para a prevenção de infecções por micro-organismos. 2 desses métodos utilizam micro-organismos vivos e são eles: as vacinas atenuadas, constituídas por patógenos avirulentos. O que significa patógeno? Causador da doença. Avirulento significa dizer que ele não tem capacidade de infecção. E os probióticos, que contêm bactérias benéficas. Probióticos, nós tomamos um iogurte com probióticos, significa dizer que ela contém bactérias benéficas. Certo? Na figura, são apresentados 5 diferentes mecanismos de exclusão de patógenos pela ação dos probióticos no intestino de um animal. Então, aqui é um texto apresentado para vocês. Aqui tem uma imagem, e nessa imagem vai ter aqui numerada cada item. Mas qual é a grande sacada? Às vezes, até melhor, a minha dica é, antes de ler o texto, leia o comando do texto, que é para a gente saber o que é que esta questão vai me pedir. Então, quando eu sei o que a questão está me pedindo, ao ler o texto, eu posso economizar tempo, porque eu posso identificar
possíveis respostas a partir desse próprio texto, ou no caso aí da questão com a imagem. Ele quer saber qual é o mecanismo de ação desses probióticos que promovem um efeito similar à vacina. Ele quer que do que está acontecendo aqui, qual é aquele que dá efeito similar à vacina. Aí a gente tem que parar e pensar. Vacina, o que ela faz? Estimula a produção de anticorpos. Vacina estimula a produção de anticorpos. Ela tem uma função de prevenir contra doenças. Aí eu olho aqui, onde é que está o nome anticorpos? Não acho. Ih, professor, lascou a tudo agora. Mas tem um nome aqui, ó, na legenda. Legenda importantíssimo para a gente poder. Elementos de um texto, de uma imagem, que são importantes. Legenda e da onde ele tirou, da fonte. Principalmente o ano, que pode dar um sentido de contexto para você. Eu não tenho anticorpo escrito aqui, mas eu tenho o nome imunoglobulina, que eu falei para vocês, o IgA, o IgG, o IgD, o IgG, o IgM, lembra? Ó, imunoglobulina. O que a vacina faz? Olha, eu vou estimular anticorpo, eu vou estimular imunoglobulina. E aí, ó, no item 1 aqui ele diz competição por nutrientes. No item 2, produção de substâncias antimicrobianas. No item 3, disputa por sítio de adesão. No item 4, estímulo à produção de imunoglobulinas. No item 5, manutenção da integridade epitelial. Aqui é um tecido epitelial do intestino, tá? Intestino delgado. No item 4, então, olha o que ele diz, estimula a produção de anticorpos, que aí, no caso, está chamado de imunoglobulina. Ele só não colocou o nome anticorpo para não estar na cara de vocês. Então, a alternativa correta é a letra B, de bola. Tá? A questão da dengue, que a gente tanto falou, do mosquito causador da dengue aqui na questão 7. Perceba que o comando não me diz muita coisa. Então, às vezes, é interessante não ler somente o comando, mas o que é que diz as alternativas? Esse fato pode ser atribuído a. Então, significa dizer que as alternativas, elas são complementos. Tá? Questões como essa, que vem no texto, geralmente, esse último ponto de continuação aqui nos dá boas pistas sobre a resposta que ele quer nos dizer. Esse último ponto de continuação aqui, ele pode me dizer muitas questões. Não sei se vai ser o caso dessa questão. Mas, em muitas questões, principalmente aquelas de texto muito longo, o último ponto de continuação é um excelente tópico para que a gente possa prestar bem atenção para responder a questão. Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo dos arbovírus. Arbovírus é um termo que se torna como se fosse uma sigla, que vem do inglês, né? E arbovírus, que são vírus transmitidos por insetos, a tradução. Tá? Arbovírus pertencem ao gênero Flavivirus. Os flavivírus, existindo 4 sorotipos para o vírus causador da dengue. Então, tanto a febre amarela como a dengue fazem parte dos flavivírus. Mas só que o da dengue tem 4 tipos diferentes. Ou seja, 4 antígenos diferentes que vão causar doença. A transmissão de ambas acontece por meio da picada de mosquitos, no caso aí, Aedes aegypti. Observe a escrita da nomenclatura científica.
Ó, nomenclatura binominal, os dois nomes, o primeiro indica gênero, o segundo epíteto específico. Aproveitar para ir revisando outras coisas. Entretanto, embora compartilhe essas características, somente existem vacinas no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina para a dengue. Né? Então, a gente tem vacina para a febre amarela, mas não tem vacina para a dengue. Esse fato pode ser atribuído ao quê? O que é que tem de diferente aqui entre a febre amarela e a dengue? A dengue tem maior quantidade de sorotipos. Vamos lá. Na alternativa A, maior taxa de mutação do vírus da febre amarela. Quem tem 4 sorotipos aqui é o da dengue, não é o da febre amarela. A gente descarta. A maior taxa não é da febre amarela, seria o da dengue. Alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Quando a gente fala variabilidade, significa diferenças antigênicas de antígeno, ou seja, as proteínas que identificam como sendo o vírus da dengue, elas são mais presentes, né? Essa tem maior diversidade de antígenos no da dengue do que no da febre amarela. Daí já seria a nossa resposta. Mas qual é o erro da letra C? Menor adaptação do vírus da dengue à população humana do que da febre amarela? Falso. A população humana sofre tanto com dengue como febre amarela. A presença de 2 tipos de ácidos nucleicos no vírus da dengue e somente um no vírus da febre amarela. Tanto o dengue como a febre amarela são vírus de RNA. Coloque como sendo generalista, quando a gente falar de vírus, a não ser que ele diga no texto, que é outra coisa, mas geralmente vírus humanos que têm recorrência de doença, que dá problema grave, é vírus de RNA, porque alta taxa de mutação, tá? Última alternativa, baixa capacidade de indução da resposta do vírus da dengue em relação ao da febre amarela. A indução de resposta imunológica da dengue é tanto que cada tipo de dengue, quando você pega, você fica imunizado contra ele. Mas como no Brasil circulam 4 tipos de sorotipos diferentes da dengue, é por isso que você às vezes pode pegar dengue 2 vezes. Eu peguei um tipo, depois peguei outro. Qual o grande risco disso? É que eu posso criar uma resposta exacerbada, né, em detrimento da presença desse vírus, e essa resposta exacerbada pode criar problemas de síndromes hemorrágicas. Tá? E aí a gente pode vir a óbito. Então, a resposta correta é a letra B, porque o vírus da dengue ele tem variações antigênicas. Quando a gente fala da COVID, por exemplo, a COVID já tem 6 subtipos, 6 sorotipos, né, de SARS-CoV. Né? Tem 3 deles de manifestações bem grandes, suaves, outras 3 que manifestam sintomas mais agravados. Influenza. Todo ano a gente faz vacina contra influenza, né? E para finalizar aqui, a gente não está bem avançado a hora, para a gente não ficar muito cansado, né? Espero que você não esteja, uma imagenzinha para marcar aquela última coisa que eu estava falando para vocês. Do lado aqui, onde tem a mulher aplicando a vacina aqui em outra mulher. Ó, introduzindo vírus e bactérias enfraquecidas nessa pessoa, para que essa mulher ela possa, então, ter a capacidade de produzir os seus anticorpos. Nessa situação B aqui, a gente pega o veneno da cobra, injeta no cavalo, depois de alguns dias, em torno de 7, 14 dias, a gente pega o sangue do cavalo,
tira os anticorpos e aplica em uma situação de emergência numa pessoa que foi picada por esta cobra. No segundo caso aqui, a gente está falando de um soro antiveneno, função, tratamento, e não tem durabilidade, não forma memória imunológica. Na situação A aqui, a gente está falando de vacina, estimula a produção de anticorpos, é uma imunização ativa. Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunológicos, vírus e bactérias, e o 2, que é o veneno da cobra, atuam de forma semelhante nos humanos e nos equinos. Observe que ele não falou da mulher aqui, aplicando o soro no final. Tá? Ela está falando entre os humanos e os equinos, no caso, o cavalo aqui. O que aconteceu com eles dois? Estão atuando de forma semelhante. O que é que de forma semelhante está acontecendo? Estimulam a produção de anticorpos, que é a resposta presente na letra D. Tá? Então, teve algumas questões aí que a gente pode estar discutindo, né, apresentando a vocês, para que vocês possam ter noção da aplicação disso todos os anos, desde a criação do Enem, até o ano de 2019, que foi a última prova aplicada do Enem. Eles colocaram alguma questão falando sobre vacina, ou falando sobre anticorpos. Fica a dica. Essa vocês têm que dominar para o Enem. Ok? Yasmin disse que tem um aplicativo ótimo que está usando, que é o Estudo. Muito bom mesmo, Yasmin, conheço. Ele é um simulado e possui vários videoaulas, exercícios para praticar. O Estudo passou um tempo durante a pandemia que ele estava gratuito. Atualmente, talvez, eu não sei mais como é que ele está, talvez acho que já deva estar na situação de pago. Temos também Khan Academy, também é um app prova. Existem vários aplicativos aí que vocês podem estar utilizando como estudo, mas gostaria também de deixar à disposição a possibilidade de vocês, quando precisarem tirar dúvidas, tá? Tá acessando, vocês podem mandar lá a mensagem no próprio LB Educa, que aí passam para a gente, ou no meu Instagram também, PH_Biorevisão, que são canais que vocês podem estar entrando em contato, tirando dúvidas. Estou no próprio WhatsApp também, no pessoal do terceiro ano, todos têm contato. Se tiver alguém aí de outras turmas, também fica à vontade, procura a Renata faz a intermediação, a gente fica sempre disponível, tá? Eu fico muito feliz em ter essa oportunidade de conversar com vocês nesse momento. São quase 2 horas falando aqui, mas, ao mesmo tempo, uma sensação boa no coração de estar tentando ajudar vocês de alguma forma, porque a gente sente muita falta dos encontros presenciais, e eu acho que esse movimento, mesmo que limitado a um menor número de pessoas, a gente possa estar contribuindo com a formação de vocês. Eu fico muito agradecido. Só como última dica, embora alguém aí que queira perguntar, pode ficar à vontade, mas só que me lembrei agora, porque algumas pessoas precisam tomar doses de vacina. Toma uma vez a vacina, para aquele mesmo problema, você toma outra dose, reforço da vacina. Por que isso faz? Aí, lembrando disso agora, então, as doses que precisam ser tomadas de reforço, é porque, imagina aí, se eu estou estimulando a produção de defesa do meu corpo, os anticorpos, tá? Numa primeira dose, o tempo para eu produzir, eu tenho que reconhecer o vírus, mobilizar o linfócito T, mobilizar o linfócito B, produzir os anticorpos todos, liberar, ficar numa... A linha de produção é grande.
Pense vocês aí, vocês querendo criar um tênis um tênis novo para lançar no mercado. Vocês vão ter que pensar no design do tênis. Vocês vão ter que pensar no material que quer usar para fabricar o tênis. Toda essa estrutura, criar o molde, colocar na linha de produção para começar a produzir vários sapatos, vários tênis, né? Daquilo que você criou. Então, o tempo disso é maior. Mas quando você tem um reforço, que é o quê? Você lançou, seu tênis foi um sucesso, vendeu tudo, aí a loja começa a pedir, eu quero mais tênis desse, está vendendo demais. Você vai criar novamente? Não. Você já tem um molde preparado. Então, só é você agora botar para a linha de produção. Então, quando você toma reforços de vacina, é para você ter uma resposta reduzida contra um determinado patógeno, você responde mais rápido e a produção de anticorpos é maior. Então, você responde rápido em uma concentração maior. E é por isso que, muitas vezes, algumas doenças, mesmo a gente entrando em contato, nem apresentam sintomas. Tá? Então, essa era a última dica que eu tinha para dar nessa aula de hoje. Depois eu disponibilizo os vídeos para a gente não ficar tão cansativo aqui, embora os vídeos sejam interessantes para a gente assistir. Agradecer demais essa noite, um prazerzaço os outros professores que hoje estão aqui para, né, experimentar, degustar, que também vão, né, se incentivando, cada um tem um tempo diferente, vai ter um processo de aprendizado também. Nós estamos num meio que a gente vai aprender muita coisa, alguns estão mais familiarizados, outros menos, e a gente está aqui para ajudar nessa construção coletiva. O mais fantástico que eu estou vendo desse período são as colaborações. Eu tenho participado de muitos grupos de professores, com diretores, com coordenadores, por conta de outras ações que eu venho fazendo, e as experiências são fantásticas. E é quando a gente se junta para produzir coisas, que sai muita coisa boa. Então, agradecer a presença de vocês nessa noite, a paciência. Qualquer dúvida, entre em contato, não tenha vergonha, mande áudio, perturbe, e eu estou disponível para responder vocês. Agradeço meus colegas também que fizeram presente, que tiveram paciência de estar comigo essa noite, né? Uma forma de matar a saudade de cada um de vocês. A gente teve uma boa quantidade de gente, é claro que vai reduzindo à medida que o tempo vai passando. Um abraço, um cheiro carinhoso, bem grande para vocês. Só um minutinho aqui, que eu vou botar no chat para vocês aqui um link. Aqui. Eu vou colocar aqui no link. Vocês podem ir saindo da aula, clica nesse link e responde. Avalia esse momento de encontro que a gente tem hoje e depois eu publico para vocês a resposta lá no Instagram. Tá bom? Oi. Quando você terminar, eu faço uns informes da próxima. Pronto, então pode ficar à vontade, Augusto. Já estou encerrado, eu deixei no chat aqui um link para avaliação da aula. Também. Fala, Augusto, pode falar. Então, pessoal, boa noite. De início, parabenizar a Paulo pela apresentação. Então, parabenizar a Paulo pela apresentação, pela disponibilidade, agradecer os demais colegas aqui presentes, parabenizar aos alunos que ficaram durante toda a aula e pelas respostas dadas lá na frequência, que já conferi todas, sempre parabenizando pela experiência, agradecendo pela experiência, colocaram vários elogios, Paulo. E confirmar com vocês, e aí vocês divulgam também com os colegas, que quarta-feira, no mesmo horário, vai ser
O momento de língua inglesa com o professor Jefferson já está confirmado. E aí a gente tem esse encontro na próxima quarta-feira, no mesmo baixo horário de canal. Basicamente é isso. Eu vou passar uma última vez a frequência, e aí quem quiser falar, eu acho que o momento é este. Boa noite, pessoal. Rapaz, eu não vou perder essa aula de Jefferson, não, que eu estou precisando aprimorar o inglês. Só gato, hein, nessas lives aí. Que responsabilidade. É top, cara. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Renata. Saudade de vocês, viu? Parabéns, Paulo. A aula estava show. Os meninos estão aqui no grupo. Só elogios, viu? Valeu, obrigado. Então, podemos dizer tchau, né? É bom, ainda quer ficar mais um pedacinho, mas aí eu também tenho que comer. Eu estou em reunião, eu comecei numa reunião às 5 horas da tarde, porque eu estou fazendo parte de um grupo de aprendizagem criativa. E aí eu terminei a reunião e já acessei aqui, fiquei conversando com o Augusto antes de começar a aula. Aí estou aqui de 5 até agora. Aí vou jantar ainda, né? Porque eu tenho que manter a minha forma. Tá ok, pessoal. Boa noite, viu? Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite.